irmão das Bíblias tem aqui, levanta ela, deixa eu ver. Glória a Jesus. Então abra a sua Bíblia nesta noite. Um salmo de gratidão a Deus. Nós estamos no último domingo do ano, último culto com a participação das irmãs da CIP. Vou deixar os irmãos se acomodarem para depois eu ler. Né? Depois que todos se acomodarem, eu vou fazer a leitura da palavra de Deus. Tá? Glória a Jesus. Estamos vivendo um dia de intenso calor. Incomoda um pouco, mas temos que nos habituar. Glória seja dada ao Senhor. Salmo de número 116. Alguns versículos poder ganharmos tempo nesta noite. Glória a Jesus. Estamos alegres por esta grande oportunidade que nos tem proporcionado o Senhor. Salmo 116. Amor, gratidão para com Deus pela sua salvação. Glória a Deus. Vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 13. Quantos acharam, diga amém. Amém. Eu vou ler os ímpares e a Igreja Maria dos Pares nesta noite. Até o versículo de número 13. Salmo 116. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos, por não me encontrarei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, a angústia do inferno se apoderaram de mim, encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor, e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os ímpios, estão passivos, mas Ele livrou. Volta minha alma ao teu repouso, quando o Senhor te fez bem. Porque do Senhor me guarda minha alma da morte, o Senhor guardará os teus pés da guerra. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. E por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Deixarei ao Senhor todos os benefícios que tem feito. Todos tomarei graça da salvação e invocarei o nome do Senhor. Mais uma vez, tomarei o lugar da salvação e invocarei o nome do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Quantos têm motivo de oração nessa noite? Diz amém. Amém. Vamos estar orando para que Deus coloque a tua graça, tua mão, seu Espírito sobre a vida de cada um de nós na noite deste dia. Querido Deus e eterno Pai, a igreja está agradecida a Ti por esse último domingo do ano, pela presença dos Teus servos. Alguns estão viajando, mas o Senhor é Deus de perto e é Deus de longe. Coloca as Tuas mãos sobre eles, guarda-os em segurança onde quer que esteja. Também aqueles que comunicaram que estão enfermos, que o Senhor possa estender as Tuas mãos para curar, para trazer livramento a Deus na vida e no corpo dos Teus filhos. Continue abençoando nesta noite, manifestando a Tua glória. Queremos ouvir a Tua voz nessa noite, através do cântico, oração, e tudo seja para o engrandecimento do nome do Senhor. Tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Oramos a Ti, Pai, porque somos um povo privilegiado, por estarmos dentro de uma nação, diante de um povo, ou Deus, diante de uma cidade que temos liberdade para pregarmos o Evangelho de
Cristo Jesus. Muito obrigado por esta liberdade que nós temos até o dia em que o Senhor voltar para arrebatar a tua igreja. Fica conosco nessa noite, dirige nossos passos, manifesta a tua glória, enche-nos do teu Espírito, pois é a oração que nós fazemos a ti, em nome de Jesus, que todos digam amém. Pode sentar, irmãos. Sinto muito por você, que teve a vida sofrendo e perdeu a esperança, que pouco a pouco está morrendo. Levante a cabeça, anima as mãos, eu não sente alegria, o sofrimento de ninguém, as mortes. Glória a Jesus. Meus amados, disputo hoje com a participação das irmãs. E eu já vou passar a missionária Célia nesta noite. Está conosco nessa oportunidade Nilton, da igreja Obra de Restauração, Rio de Janeiro também. De onde é isso mesmo? Jansen. É isso aí? Fica de pé, os irmãos. Com a alegria recebemos aqui nessa noite, Igreja Obra de Restauração do Rio de Janeiro. A igreja quer recebê-los como bem-vindos, diga bem forte. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Muito bem, podendo sentar, sinta-se bem, em nosso meio da noite desse dia. Deus abençoe a todos, rica e abundantemente. Estou passando o trabalho, a missionária Célia, que vai dar sequência ao culto de louvor a Deus, nessa noite, na orientação do Espírito de Deus. Glória a Deus, aleluia. Shalom, Adonai, shalom. Shalom, Adonai, shalom. Shalom, Adonai,
Dorinha, logo após a Jéssica Mariana. Após a Jéssica, vamos estar ouvindo a Euseni. Só Deus coloca a paz do Senhor. Estamos muito felizes, mas muito de nós. E tanta bênção que Deus, né? Entender essa festa nossa que temos aí. Foi uma bênção. Vai entrar 2026. Vai ter oração, vai ter mais festa, Deus permitir. Então, eu
faltei alguns, né, por motivo de trabalho, mas posso estar aqui hoje no último. E eu não sei os irmãos, mas eu tenho muito motivo para agradecer a Deus. E um deles é de estar aqui, né? Porque pela medicina eu não chegaria nem ao final de 2023. E já estamos em 2025 e Deus está me dando vitória, me dando saúde, me dando vida, né? E eu tenho motivos de sobra para louvar e agradecer ao Senhor todos os dias, né? Por tudo que Ele tem feito na minha vida. Eu estou muito feliz com Jesus e tudo que eu fizer ainda é muito pouco, né? É agradecimento por tudo que Ele tem feito por mim. Estou feliz, né, que meu filho está aqui hoje, né, nesse último culto da CIG, participando conosco. E o meu coração se encontra muito feliz, irmãos, e muito alegre, muito grata a Deus, né? Domingo passado
prestigiar com a sua presença. É uma alegria tê-los aqui nesta noite. É dirigente de uma das congregações do campo Santa Cruz, igreja pastoreada pelo pastor José Pedro, ali em Santa Cruz. Ele é dirigente de uma das congregações ali, amado, e estará entregando o recado de Deus aqui para nós. Daqui a pouco, a igreja quer receber pastor Douglas como bem-vindo nessa noite. Diga bem forte. Diga bem forte. Muito bem, é sempre bem-vindo aqui neste lugar. Glória a Deus. Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos ouvir a cooperadora no reino da oportunidade. Logo após a irmã Bianca também com oportunidade desta noite. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Quero ler um versículo aqui. Salmo 125, versículo primeiro. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abale, mas permanece para sempre. Hoje eu estou aqui, quero dizer gratidão. Estou muito grata, né, de poder estar aqui mais uma vez, o último culto do ano, porque o que a gente passa dentro de um ano, né, que são 12 meses, a gente não sabe o que. A gente chega o primeiro dia do ano e já não sabe o que vai acontecer durante o ano, né, durante esses 12 meses. E hoje a gente está aqui, amanhã a gente não sabe. Então hoje eu posso agradecer, porque durante o ano, eu já passei, creio que todos os irmãos passaram, mas eu passei por muitas lutas. Fiquei internada por 2 vezes e não foi coisa fácil, não foi coisa bem grave, mas por nosso Deus nada é grave, né? Deus é poderoso e Ele sabe a hora dele, o tempo é dele, e é o que eu tenho a agradecer por mais uma vez, mais um culto, o último culto, estar aqui com os irmãos, e espero em Deus que no ano que vem estaremos juntos novamente. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
pelas portas dele com louvor, em seus átrios comendo, louvai e bendizer o seu nome. Porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração em geração. Este ano, irmãos, é motivo de eu glorificar a Deus por estar aqui nessa noite, porque foram muitas lutas, mas eu tenho mais motivo para agradecer do que reclamar, porque foram grandes livramentos que o Senhor nos deu, e uma das respostas da oração do mês de janeiro, eu entrei com vários propósitos, e um dos meus propósitos era ver meu filho falar. E ele, até no início do ano, ele falava quase nada. E aquilo me preocupava muito, levava na doutora, a doutora falava que era para esperar até ele entrar na escola. E eu dobrei meus joelhos aqui no meio de oração, eu e o Gil, e entramos com vários propósitos, e esse foi um dos propósitos que Deus colocou em nosso coração. E eu acho que eu perdi só o primeiro dia, porque eu errei a hora, mas viemos até o fim. E o ano foi passando, e eu sempre orando a Deus: Senhor, até o fim do ano eu quero ter resposta. E do mês passado para cá, o meu filho desenvolveu de uma forma que eu olho assim, eu nem acredito. Muitas das vezes eu olho assim, nossa, foi tão rápido. Eu não estava esperando assim, eu estava pedindo a Deus, mas eu pensei assim: isso vai estender, eu vou ter que colocar ele na escolinha e para ele desenvolver. Mas Deus não deixa a gente sem resposta. Quando foi do mês passado para cá, ele começou a emendar frases, coisa que ele não fazia, só pronunciava as primeiras frases e não conseguia emendar a frase. E hoje, eu estava até conversando com o Gil essa semana que, graças a Deus, tudo que a gente fala, ele assim, fala ainda com dificuldade, mas já emenda a frase. E eu cheguei até iniciar no fono no mês passado, mas se ele foi no fono, foi uma ou duas vezes, porque o médico, assim, para iniciar o processo da fala, ainda não iniciou, está só no processo de comportamento. Então, isso que eu vejo dele é a mão de Deus, porque ele começou no fono, mas ele foi umas 2 ou 3 vezes, mas ele ainda não entrou no processo de fala com fono. Então, esse desenvolvimento dele é resposta do mês de oração. E outras coisas, né, que nós coloquemos nas mãos do Senhor, que eram vários problemas no nosso lar que foram resolvidos. E eu dou graças a Deus porque é resposta do mês de oração. Livramento, irmãos. O último livramento que eu tive do meu filho faz um mês. Algumas pessoas já sabem, inclusive a Jo já sabe, que eu falei no dia com ela. O Gil estava manobrando o trator no terreiro, e era numa sexta-feira, eu estava mexendo com caçarola. E ele, do nada, ele saiu dentro de casa, eu não vi, e o pai dele também não viu ele sair. Como vocês sabem, ele é muito arteiro. Ele entrou atrás do trator e por um segundo o pai dele ia passar por cima dele. E o Gil é bem assim, estrovado, vocês mesmos sabem. Ele não costuma dar ré no trator,
Nós oramos no mês de janeiro, mas já oramos por Deus. Deus nos livra, nos guarda o ano todo. E é motivo de agradecer de estar aqui nessa noite. E eu já falei com o Gil, a minha moto está estragada, eu falei, arruma antes do meio da semana, que eu quero mais uma vez estar lá nesse mês de oração de 2026. E eu vou cantar só um trechinho do hino, por gratidão a Deus, que fala muito no meu coração. Só o refrão, a igreja me ajude. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Eu ficava pensando, água
água. Por que água? Né? Eu fui estudar um pouquinho da corça. E o que eu vi? Que quando ela está em perigo, quando ela está em estresse, né? O corpo dela solta um odor, cheiro. E para os animais, né? O cheiro é basicamente a pista. Então ela fica muito vulnerável. E quando ela encontra, né, então um rio, um riacho, ela mergulha e deixa, né, só o nariz lá de fora, só os olhinhos, e ali ela se disfarça e o cheiro sai. Então, a água para a corça é a própria vida, né? É onde ela se refugia. E Jesus é a nossa água, a água da vida, né? A água viva. E a corça morreria se não tivesse água, né? Porque a pele resseca, os ossos doem, então ela precisa da água. E a gente também precisa da água da vida, né? E o final aqui fala que ele conhece os que nele confiam. Como que a gente conhece uma pessoa? É quando a gente se relaciona com ela, quando você convive com ela, quando você está todo dia trocando, batendo papo com ela. Quando a gente faz isso com Deus, a gente é conhecido dele e ele se faz achar pra gente, né? E a pergunta que eu faço hoje: Deus conhece você? Ele sabe quais são os seus desejos, seus propósitos, seus planos. Ele quer fazer parte da sua vida, né? Que a gente possa estar confiando nele, porque ele também conta com isso para a propagação do reino dele. Eu agradeço a oportunidade. Deus é fiel, né? Louva a Deus, né, por essa vitória da nossa irmã, porque nós, no ciclo de oração, também estamos nessa batalha, né, ajudando a nossa irmã. E hoje ela está contando, né, este milagre, né? E nós vemos o nosso Deus permanece mesmo. Nosso Deus, Ele não mudou. Ele sempre será fiel nas nossas vidas. Basta crermos, né? Confiarmos, né, irmãos? Assim como a nossa irmã não desistiu, né? E o Senhor concedeu para ela a vitória. Então vamos continuar agradecendo ao nosso Deus a cada dia, né? Vamos ouvir o irmão com a oportunidade para dar uma saudação. Logo após a diaconisa Penha também com oportunidade. Nós é motivo de alegria, grande oportunidade que Deus concede nós estar em sua presença. Feliz de ouvir as irmãs contar aqui de quantos testemunhos que passamos aqui durante o ano. Nós enfrentamos isso todos os dias de nossas vidas. Todos os dias nós somos entregues à morte. Jesus foi entregue à morte por mim e por você, para que eu e você tenham o direito de entrar no céu pela porta. Irmão, eu estou aqui na casa da nossa irmã Lucia, nessa rua aqui de trás. E às vezes eu estou em casa, às vezes eu estou lá com o coração, com a alma assim, precisando de algo de alimento. E eu escuto os irmãos daqui louvando a Deus. Irmão, eu me sinto alimentado. Eu estava falando com o Jansen, eu estava precisando de vir aqui. Porque às vezes nós estamos, aleluia, nós estamos dentro de uma seara, nós estamos dentro de um aprisco. E muitas das vezes a nossa alma está se esvaecendo. A nossa vida está indo de ralo, porque a luta do dia a dia, irmão, é necessário às vezes nós encontrar pessoas que testemunham, que nos ajudam, nos alimentam a cada dia. E eu gostaria, irmão, de louvar um hino. Se os irmãos puderem nos ajudar, os irmãos nos ajudem em nome de Jesus. Aleluia. Se houver alguma falha, os irmãos perdoem em nome de Jesus. Aleluia. Abri minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando sua lágrima, seus olhos ela brilha. Aonde está o corpo do mestre? Dois anjos Maria viu, irmãs me perguntaram: Maria, por que chora? E ela respondeu: é que ali estava o corpo do meu filho Jesus, só que o corpo dele desapareceu.
só gratidão, né? Motivo de agradecer ao Senhor por mais um ano que vencemos, né? Na presença do Senhor. Foram muita luta, mas foram bênçãos também nas nossas vidas. Só de nós estarmos aqui nessa noite, né? Adorando o nome do Senhor, já é bênção, já é vitória. E também agradecer, né? Pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, né? Tem dado aos meus netos, que sempre, né? A gente ora pelos nossos filhos, pelos nossos netos, e, né? Sempre as orações, às vezes a gente pensa que não, né? Deus não está ouvindo, mas Deus está. Então é só gratidão a Deus, porque o que Ele tem feito, né? Nas nossas vidas e na vida, né? Da nossa família, né? E na vida de cada irmão que está aqui contando o seu testemunho e contando os livramentos que o Senhor tem nos dado. Quero cantar um corinho aqui da harpa, dessa igreja que me ajude. Bom estarmos aqui louvando a Deus, vendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Sobre a bênção da Dalgisa.
meu feitio isso. Mas enquanto ela estava dando o testemunho dela, eu senti, sabe, de contar. Porque quando Deus colocou o propósito no meu coração de fazer a oração na semana da festa dos adolescentes, antes, né, os irmãos sabem que teve a festa das irmãs em setembro, e aí veio a festa dos varões em outubro, e os adolescentes, eles não têm um caixa assim, recurso, e a gente depende dos pais, da ajuda. E eu sabia que era difícil, porque 2 festividades e ainda vinha dos adolescentes. E eu falando com Deus, eu falava sempre assim: Senhor, a obra é tua, eu não quero passar vergonha, eu não posso passar vergonha. E eu pedindo a Deus que o Senhor enviasse recurso, que o Senhor colocasse no coração de alguém que viesse abençoar o nosso departamento. Mas eu não cheguei em ninguém específico e pedi e falei assim: olha, nós precisamos do valor X, nós precisamos de X. Eu não falei, porque eu queria que Deus tocasse em alguém. E eu me lembro que quando nós fechamos com o pastor Leonardo para estar aqui, e até então a gente achou que ele viria sozinho, então nós iríamos pagar a diária dele no hotel. Ou se ele viesse sozinho, né, a gente receberia ele até mesmo na minha casa, porque ele é uma pessoa muito humilde, ele já ficou outras vezes na nossa casa. Mas quando ele disse que viria com a esposa, o filho dele, mais um casal e o filho, aí a gente falou assim: meu Deus, como é que a gente vai fazer agora? Onde a gente vai colocar? E eu peguei e fui na Dalgisa e pedi ela a casa dela emprestada, se ela poderia recebê-los na casa dela. E ela falou assim comigo, ela falou assim: olha, eu adoraria recebê-los na minha casa. Só que na minha casa eu não tenho condições de recebê-los, porque eu gosto de receber as pessoas muito bem. E no momento não tem como recebê-los na minha casa, porque minha casa está precisando de uma reforma. Mas você pode alugar lá, né, para fechar lá no hotel, lá a diária, que eu vou pagar a diária dele. E aí eu falei para ela, falei assim: Dalgisa, mas não vai vir só eles, são 2 famílias, vai ficar caro. Aí ela virou e falou assim: não precisa se preocupar, só vai lá, você fecha lá o valor e depois você me avisa. E na hora, só Deus sabe a alegria do meu coração, porque eu literalmente não sabia onde eu iria colocá-los e nós não tínhamos esse recurso. E eu falei assim com ela, eu falei assim: Dalgisa, eu não posso retribuir o favor que a senhora está fazendo, mas a senhora não está fazendo para mim, a senhora está fazendo para Deus, é a obra de Deus, e eu vou pedir a Deus uma bênção especial para a senhora, aquilo que a senhora está pedindo, eu vou pedir a Deus para que o Senhor venha responder, e Ele venha, né, fazer na vida da senhora o que a senhora tanto almeja. E eu me lembro que nós começamos a semana de oração, e a primeira pessoa que eu apresentei a Deus foi ela. E eu falei: Senhor, eu não sei o que ela está pedindo, mas o Senhor sabe, responde a tua filha. E durante toda aquela semana eu fui pedindo pela Dalgisa, pelo que ela estava pedindo. Eu falei: Senhor, ela está
motivo para alegrar na presença do Senhor, porque verdadeiramente o Senhor é bom. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos ouvir então a nossa irmã Maria, a diaconisa Maria, logo após a diaconisa Benha, e o grupo estará todo no último louvor nesta noite, que o relógio não está esperando, né? A hora está passando muito depressa. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Louvado seja Deus. Jesus é bom, né, igreja? Jesus é bom. Depois de tanto testemunho, né, que ouvimos nesta noite, só gratidão mesmo. A única palavra, né, que se resume é gratidão nesta noite. Eu me sinto muito alegre, muito feliz também de estar nesse último culto da CIB, né? Último culto do ano de 2025. Agradecer a Deus, né, por ter chegado até aqui e estar participando deste culto maravilhoso. Louvado seja Deus. Aleluia. Muitas bênçãos tenho recebido neste ano. Teve luta? Teve. Mas teve mais vitória, né? Como diz a Verônica, tem mais agradecer do que reclamar, né? Glória a Deus, aleluia. É o momento de agradecer ao nosso Deus. Porque, como diz o nosso pastor, Jesus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com 25 da harpa. Eu peço à igreja que me ajude em nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Meu Jesus, tu és bom. Tu és tudo pra mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero a ti dar louvor, pois és rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche o meu coração de ternura e paz, honra eterna e glória te dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim. E eu quero andar neste amor, triunfante estou, confiando em ti, meu Jesus grande Consolador. Ó ungido de Deus, trazes paz e perdão, salvação, vida tens para os teus, e mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos ouvir a diaconisa Sandra com a oportunidade após a CIB e estaremos retornando ao nosso pastor. Nós sabemos, irmãos, que a hora não espera, né? Vamos ouvir a nossa irmã. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Motivo de muita alegria, né? Estarmos na casa do Senhor hoje, louvando e exaltando o nome dele. Gostaria de louvar um louvor que me moveu muito nesse 2025. Foi um ano de muitas batalhas, mas eu creio que Deus cuidou de tudo. E 2026, eu estava até falando ontem com a Ju, eu creio que será um ano extraordinário. Aleluia. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele
entende essas coisas. Amém, meus amados? Vamos orar. Senhor Jesus, abençoe aqueles que nesse momento contribuirão para a manutenção da tua casa. Nós oramos no nome de Jesus e a igreja diz amém. Pode sentar, irmão. Somente a primeira estrofe, o coro do 175. Irmãos amados. Glória a Deus. Primeira estrofe, o coro. O hino dos 5 a todos cantar e contribuir. Irmãos amados, resgatados, Meus irmãos, a paz do Senhor. Já ia perguntar como o diabo do seu maneiro está escondido ali. Meus irmãos, eu estou alegre nessa noite de estar aqui mais uma vez com os irmãos na Assembleia de Deus Divino, Ministério de Madureira, aqui com o presidente regional, pastor Roberto Assunção, sempre é motivo de alegria. Estamos adorando a Deus. Nós chegamos aqui ontem na cidade e sempre quando nós estamos aqui na zona da Mata Mineira, minha igreja é aqui, né? Aqui é a extensão da nossa casa, aqui é a extensão de onde começou a história do nosso Ministério Madureira. E pela graça de Deus, o primeiro campo que eu pude ministrar fora do Rio de Janeiro, do Ministério Madureira, foi aqui, Divino. Eu vim aqui visitando, aí dei saudação, vim pregar no domingo, depois, né, a Joelma, John, nos convidou para a gente ministrar no congresso dos jovens e adolescentes na época. Então a gente procura honrar aqueles que nos honram, né? Independente de qualquer coisa. Eu sempre chego, mando mensagem para o pastor Roberto: pastor, estou aqui na cidade, vou aí dar um pulo para adorar a Deus. Ele vem cá, traz uma palavra para a gente. Não tem problema, isso é bênção de Deus, irmãos, porque Deus está aqui, né? E eu louvo a Deus, eu admiro muito o campo de Volta Redonda, a pessoa do pastor Rinaldo. Tive com o pastor Rinaldo lá em Madureira, na cidade de Madureira. O pai do pastor Rinaldo, o pastor Roberto sabe, é nosso amigo pessoal, um amigo particular, pastor Neemias, que hoje é presidente regional na cidade de Piraí, próximo à Volta Redonda ali. E eu fico muito feliz pelo que Deus tem feito aqui no Ministério Madureira, aqui na cidade de Divina, através do pastor Roberto, a missionária Célia. Também nas subcongregações, Barra da Paraçu, fui lá em Bom Jesus com o pastor Júlio, pastor Mário está lá em Ribeirão dos Morros, né, pastor Mário? E eu fico feliz por tudo que o Senhor tem feito aqui. Irmãos, eu quero só completar, eu sei que tem muita gente que vai trabalhar amanhã, eu quero só agradecer a Deus também, em Salmo 126, poder ficar sentados mesmo, salmo muito conhecido, o verso de número 3 que diz assim, Salmo de número 126, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Eu vinha com uma palavra no meu coração, quando o pastor Roberto nos fez o convite, eu vinha com uma palavra no livro dos Reis de Israel, mas a gente sempre fica atento no culto, né, pastor? Ligado. E eu percebi que todos os irmãos que nos antecederam, eles vieram falando de gratidão. A própria irmã Dalgisa, que recitou o livro do profeta Naum, é também um verso de gratidão, né? Todos os irmãos que nos antecederam, a maioria das irmãs falaram do livro de Salmo,
agradecimento. É um total do livro de Salmos de 150 salmos, 150 números, e todos nós temos uma particularidade dentro do livro de Salmos. Até mesmo a pessoa que não é cristã, a pessoa que não é protestante como nós, de repente, se você chegar na casa dela, ela vai estar com a Bíblia lá, com a fitinha marcada no Salmo de número 91, ou em cima da estante, ou então em cima do REC, no Salmo de número 91, ou então no Salmo de número 23. Até mesmo a pessoa, aqui em Minas Gerais, não, mas no Rio de Janeiro, o pessoal tem costume de colocar algum verso do livro de Salmos, de repente, muito o Salmo 23, ou o Salmo de número 91, verso 1, porque não tem carteira nacional de habilitação, ou quando tem documento, o carro está atrasado. E lá, irmãos, de repente está alguém que frequenta muito o Rio, São Paulo, o projeto Lei Seca funciona lá, perto mesmo da congregação que nós estamos dirigindo, na Estrada da Pedra, no bairro de Santa Cruz, é um bairro que ele pega a parte de trás do Recreio dos Bandeirantes e a Barra da Tijuca. E a igreja que o pastor, que Deus usou o pastor Zé Teixeira, nosso pastor, para nos colocar, pastor Roberto, ela fica na via principal, que pega o bairro de Santa Cruz e chega ao Recreio dos Bandeirantes e até a Barra da Tijuca. Então, até mesmo muitos obreiros que às vezes não estavam nem a parte do Senhor voltar no mundo. Eu aprendi que sempre quando a gente chega, irmãos, nós que a gente entende a cadência eclesiástica, eu como presbítero não tenho vergonha de falar, eu estou como pastor porque eu estou dirigindo uma congregação, mas hierarquicamente, no Ministério da Natureza, eu sou presbítero. Até o secretário falou, meu irmão é evangelista? Eu falei, não, pastor, o secretário falou, eu sou presbítero. Aí, mas você tem Bíblia? Eu falei, eu tenho básico, tenho médio, tenho Paulo Hermata, não, estou aguardando a minha vida, não tem problema nenhum. Então sempre cheguei no altar de Santa Cruz e sentava na cadeira lá atrás, não deixa os pastores, deixa os evangelistas, dirigentes de congregação, missionários que são dirigentes de congregação, sentar à frente, porque eu aprendi que é mais fácil nós sermos convidados a irmos à frente do que sermos convidados a sair da frente, ser retirado e ir lá para trás, né? Porque quando eu chamo, você pode estar onde você está, mas se Deus te escolheu, te levantou, te separou, Ele vai atrás de você e te acha. Não queira se esconder do chamado de Deus. Pastor, é final de ano, eu vou entregar o departamento, é final de ano, eu não quero dar aula na escola dominical, é final de ano, eu não quero sentar na mesa de consagração, é final de ano, eu não quero saber de círculo de oração. Mas se foi Deus quem te escolheu, separou, se foi Deus quem te escolheu, fica na tua posição, porque Deus que te levantou, Ele vai te honrar. Oh, glória a Deus. Então, salve. Esse é o propósito. Esse é o propósito de Salmos. Agradecimento, gratidão. Irmãos, quantas vezes eu fui limado? Quantas vezes eu estava na hora para entrar, pastor, no tanque, e tinha gente que me tirava do tanque. Mas só que quando chega a hora, irmãos, do dono do tanque te colocar no tanque e dizer, agora é a tua hora, ninguém vai me pedir não. Então Salmos nos mostra isso. Salmos nos mostra que independente da circunstância de vida que nós estamos enfrentando, vale a pena ser fiel a esse Deus. Vale a pena adorar a Deus. Todos nós temos algum salmo que nós nos identificamos. Já percebeu que Salmos ele é um livro que, se não for lido na leitura devocional do culto, se não for apregoada a mensagem dentro do livro de Salmos, missionária séria, a mensagem oficial da noite, se alguém que vier contar uma bênção, pastor Roberto, dar uma salvação, ou quem sabe tirar um louvor para tirar uma oferta, livro do Salmo sempre é recitado nos cultos. Até mesmo no momento da oração, nós dizemos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tem gente que gosta do Salmo de 121, eleva os meus olhos para o monte,
De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmo de número, glória a Deus, 34, verso 8, diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. O salmista está dizendo: eu não ouvi falar, eu não ouvi dizer, eu não ouvi por aí, eu estou dizendo que Ele é bom. Talvez você olha para mim e diz assim: o presbítero Douglas, eu não sei não, tem alguma coisa. De repente eu olhei para o pastor Roberto e digo assim: sei lá, eu não acho o pastor Roberto uma pessoa boa, é porque eu não tenho uma intimidade com o pastor Roberto. Mas eu quero te dizer aqui nessa noite que existe uma pessoa que não tem pecado, existe uma pessoa que não erra, existe uma pessoa que é o centro aqui nessa noite. E Davi está dizendo no Salmo 34, verso 8: provai e vede que o Senhor é bom. Eu não posso ser bom. O pastor Roberto, de repente, para você em algum momento não é bom, mas só que o Senhor é bom. E Ele está dizendo para você nessa noite: eu sou bom, deixa eu conduzir a tua vida, porque eu sou bom. Glória a Jesus. Senhor, tu é bom ou não? Não sou bom não, mas meu Pai que está no céu, Ele é bom. O Senhor é bom, irmãos. O Senhor é tão bom que muitas vezes nós vemos que coisas acontecem nas nossas vidas, diaconisa Rosana, que nós não somos merecedores. Nós não somos merecedores. Mas por Ele ser bom, Ele se levanta do trono e diz assim: eu vou abençoar. Por Ele ser bom, tem cilada preparada, tem cova aberta, mas Ele está dizendo: diabo, tu perdeu, porque eu estou entrando com o meu livramento, porque eu sou bom. Nessa noite Ele está dizendo para você: se o diabo pensou que a tua casa iria parar, se ele pensou que o teu ministério iria estacionar, o Senhor está dizendo: sou eu quem te chamei e estou contigo até o final, porque eu sou bom. Eu sou bom. Eu sou bom. Irmãos, Ele é muito bom. Todos sabem que o Rio de Janeiro é uma cidade muito violenta, irmãos. O que tem de bonito o Rio de Janeiro tem de violência. Tem de violência. E a tendência não é melhorar não, a tendência é piorar. Se esperar do governo, executivo, legislativo, judiciário. Mas aquele que é bom, independente daquilo que está acontecendo, Ele nos sustenta dentro dessa prova. Então assim, no Rio de Janeiro, Ministério de Madureira, tem muitas congregações dentro de comunidade, mas o Roberto sabe, vários tipos de facções, poder paralelo, tráfico de droga, não vale a pena falar aqui, facções. Agora tem aquela outra facção. Mas só que tudo que indicava, quando nós fomos assumir um trabalho ali, presbítero começa com um trabalho pequeno, pastor Roberto, não é? O senhor sabe disso. Campo de Volta Redonda Grande, congregações, subcongregação, pontos de pregação, regionais. Presbítero começa com um trabalho pequeno, vai cavar pontos de pregação, vai para a sua congregação. Eu estou esperando. Quando eu estou sentado no culto, o presidente já demonstrava interesse de nós assumirmos a igreja. Ele falou: e aí, meu filho, você já dirige a igreja? Eu falei: pastor, eu estava no campo de Bangu aguardando, mas agora Deus me trouxe para cá, eu estou aqui. Aí ele falou: não, mas você tem um desejo? Eu falei: pastor, eu tenho um desejo, mas eu estou aqui à disposição do Senhor. O que Deus decide através da sua vida, eis-me aqui. E eu fiquei na minha. Rodei o trabalho de varões, rodei o campo. 79 congregações durante todo o ano. Às vezes sexta, domingo ou segunda-feira eu ia pregar numa congregação, então representar o pastor Tacílio, que é o
de varões. O pastor está assim, mandar a mensagem, logo, você pode ir, pastor, estou aqui, vou embora. Cumpri meu trabalho. Quando foi para a gente tomar posse, nós tomamos posse na congregação. Na igreja que o pastor presidente, ele passa na porta da congregação para ir para a catedral quando vem de casa. E na hora de ir embora, ele passa na porta da congregação novamente, que é o caminho da Barra da Tijuca. Barra da Tijuca, quem conhece, Recreio dos Bandeirantes, atravessa o túnel, Avenida das Américas, Estrada da Pedra. Quando eu estou sentado na catedral, terça-feira lá, lotado, e cantou lá a movimentação, não falou meu nome, eu falei, fui limado de novo, mas Jesus é bom, Deus é bom, eu vou ficar na minha. Por último foi falado, presbítero Douglas Carvalho, assumindo a congregação Monte Carmelo. Eu estou sentado lá atrás, ele ficou procurando, o pastor fazia 82 anos de idade, nem parece. Presidente do campo de Santa Cruz, presidente do campo de Volta Redonda, Caderne, e presidente da convenção do estado do Rio Grande do Norte. Tem 11 campos lá, que ele é presidente da convenção. Lá em Natal, Rio Grande do Norte, se Deus quiser, eu vou estar lá na inauguração em novembro do ano que vem. Aí eu fui e levantei, ele falou, não vai vir tomar posse não, vem aqui. Deu posse na série, era tua esposa, eu falei, tá aí, os filhos estão aí também, vem. E ele falou, tua posse é quando? Eu falei, presidente, é domingo de manhã. Ele, olha que eu vou lá, hein. Eu falei, se o senhor puder ir, vai ser uma honra para mim. Ele, não, vou fazer um esforço. Chegou lá, o presidente chegou lá. E aí, irmãos, o Senhor que é tão bom, a gente que é chamado por aquele que é bom, não precisa se justificar, não tem que mostrar nada para ninguém. Depois do ato da posse, pastor Roberto, até aqueles que não olhavam para mim da rapaz do Senhor, mudou o negócio. Porque é Deus que faz, irmãos, é o nome dele que é glorificado. Então eu quero louvar a Deus por essa noite. Eu quero agradecer a Deus. Já estou encerrando aqui a minha oportunidade, porque o Senhor é bom, e grandes coisas tem feito o Senhor pela minha vida, pela vida da minha família, pelo meu ministério, pela minha saúde. E eu louvo a Deus, porque muitas vezes o pastor Roberto me fez acreditar no meu chamado. Ele falava, rapaz, mais cedo ou mais tarde tu vai dirigir igreja, você vai dirigir congregação. Um dia eu estava em casa, a missionária Neiva, a esposa do pastor Júlio, ela falou assim, varão, eu vou te falar algo da parte do Senhor. Vai chegar uma hora que esse negócio de você ir para um lado e para o outro vai parar. Deus vai colocar um povo na tua mão. Irmão, se está se cumprindo hoje. Então louva a Deus pela igreja daqui de Divino. Nós estamos há 10 meses na congregação do tempo. Deus está trabalhando. E a próxima vez que eu voltar, eu vou contar mais bênçãos aqui, pastor. Porque o Senhor ele é bom, não é verdade? E a gente tem que glorificar a Ele, tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Que o Senhor continue abençoando a vocês, meus irmãos. Eu já quero desde já desejar um feliz ano novo para os irmãos, tá bom? Um ano novo com muita saúde, muita bênção, com muita alegria, muita unção, muita graça. Irmãos, continue ajudando o pastor Roberto, a missionária Célia, continue somando aqui, porque o Senhor que é bom contigo, vale a pena você fazer a obra dele, tá bom? Um 2026 de muita graça de Deus, de muitas realizações na presença do Senhor, porque Ele é bom, e se Ele é bom, as palmas glorificam o nome dEle. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, porque Ele é bom. Pastor Roberto. Deus abençoe o dobro, irmãos. Amém, meus amados. Quantos querem que Ele volte aqui? Diz amém. Dirigente de congregação é assim mesmo, é ético, né? Se ele fosse outro, ele ia levar até 10 horas da noite. Mas é dirigente de congregação, não conhece os trâmites, como é que funciona. É mesmo? É porque aprendeu, irmãos. É desse jeito que nós trabalhamos. Deus abençoe a sua vida. Está sempre conosco aqui, tá? E é sempre uma alegria tê-lo aqui juntamente conosco. Glória seja dada ao Senhor. Meus amados, nós estamos chegando ao final desse culto de louvor a Deus, tá? As irmãs mandam comunicar que tem um macarrão lá atrás para vocês comerem. Então não vai embora não, bem amado? É um macarrão para você comer, não precisa fazer nada em casa hoje. Quantos podem dizer amém?
Está fraco, você pode dizer amém? Amém. Glória seja dada ao Senhor. Eu quero agradecer a presença dos irmãos aqui da obra de restauração. Não sabia que o culto estava chegando na casa de vocês. Está vendo, irmão? A ver, está aqui em cima, aqui parece que está chovendo no molhado, e não está. Tem gente lá em cima ouvindo. O irmão falou aqui agora do outro lado. Está bem? Glória seja dada ao Senhor dos Exércitos. Tá? Deus abençoe os nossos amados irmãos da igreja Obra de Restauração. É uma alegria tê-los aqui. Meus queridos, os anúncios da